Olá pessoal, todos bem? Nós estamos aqui então para a nossa quarta aula de empreender pela internet. O tema de hoje é persona e público-alvo, como construir a persona do seu negócio. Nós já estamos na aula 4, é uma série que vem numa linha de raciocínio, numa sequência de aprendizado. Então eu recomendo que, se você não assistiu à aula 3, onde nós aprendemos a escolher produtos e os nichos de mercado, e onde eu deixei no final algumas tarefas práticas para que você já inicie a construção do seu negócio, eu realmente recomendo que você não assista a aula 4 agora, que retome a 3, finalize, para que daí você tenha realmente todo o aproveitamento do conteúdo de hoje. Vamos lá? Primeiro ponto, eu preciso identificar, conhecer o público-alvo do meu produto ou serviço. Então, se você está começando agora, nunca vendeu nada, é importante que você pesquise, que converse com pessoas, mas a própria internet vai te dar uma série de materiais e de informações para você entender um pouquinho como é que seria o perfil das pessoas que teriam interesse pelo teu produto ou serviço. Este é o primeiro ponto. Se você já vende algo, já presta algum serviço, não importa o canal de venda, seja tendo ou não uma loja ou uma empresa física, seja através de WhatsApp, telefone, porta a porta, não importa o canal que você utilize hoje, mas você já tem contato com pessoas, né, com clientes. Então, como é que eu descubro? Pergunte, converse, retome informações e bate-papos, né, relacionamentos que você já teve com as pessoas, e agora é o momento de colocar isso no papel. Aquilo que era feito de maneira informal, aleatória no dia a dia, vai se transformar agora num conjunto de informações muito importantes para que vocês realmente passem a utilizar isso de uma maneira mais estruturada. Então vamos entender o que é público-alvo. Público-alvo já é um grande filtro que nós fazemos do mundo de maneira geral, de todas as pessoas nesse contexto, onde eu já faço um primeiro filtro, só que esse filtro ele está todo embasado em características demográficas. O que é isso? Sexo das pessoas, são homens ou são mulheres, qual é a idade, qual é o grau de instrução, com o que elas trabalham, né, a profissão. Lembra um pouquinho do censo quando a gente fala em características demográficas. Eu estou trazendo aqui um exemplo prático, já também linkado com o mesmo exemplo que eu estou utilizando nas aulas anteriores, que é um infoproduto no segmento de maternidade. Então eu estou usando como exemplo, seguindo essa mesma linha de raciocínio, para que a gente não perca a sequência das aulas. No caso desse infoproduto, qual é o meu público-alvo? São mulheres, numa faixa aí de 18 a 35 anos, mas tem gestante adolescente e tem mulheres que engravidam aos 40. Para o meu infoproduto, num primeiro momento, eu estou travando, delimitando aqui de 18 a 35 anos. Isso pode ser alterado a qualquer momento, tá? Mas de acordo com a minha pesquisa, de acordo com as informações que eu já tenho sobre quem consome este tipo de infoproduto, essa é a faixa etária que mais é relevante para mim. São mulheres que trabalham em empresas, elas trabalham fora ou são somente donas de casa, do lar. Então, eu não vou aqui delimitar determinadas profissões, determinada situação para esse meu público-alvo. E também são mulheres que podem ser casadas ou solteiras, na sua maioria casadas, mas isso não é uma regra, então eu deixei aqui as duas informações. Então, aqui eu já tenho o primeiro filtro de qual é o meu público-alvo. Então, a primeira tarefa: anotem para quem já possui. Então, de novo, não tem problema se eu estou começando agora e vou começar a vender. Não dá para fazer. Dá sim. Pesquise na internet, veja empresas que já trabalham com esse tipo de produto ou serviço. Então, façam uma pesquisa. Gente, tudo exige empenho e trabalho. As coisas não vão cair prontas no nosso colo. Então, a gente tem que se dedicar, e quanto mais vocês conhecerem do negócio e do público de vocês, mais sucesso vocês vão ter. Então, tudo na vida que gera aprendizado e resultado demanda estudo e demanda dedicação nossa. Então, ou façam uma pesquisa ou anotem. Quem já tem a sua clientela, já vende ou presta algum serviço, já meio que tem essas informações de maneira empírica. Eu sei
mais ou menos quais são as pessoas, mas é hora agora de colocar no papel. Então, anote o público-alvo. O que é a persona? É um nível muito mais profundo de detalhamento, mas eu não chego nela se eu não tiver o meu público-alvo, porque é a primeira etapa, é a primeira camada. A persona, ela vai ser uma representação fictícia, eu vou criar como se fosse um personagem mesmo do meu cliente ideal, né? Daquele cliente que é o ideal para o meu negócio, para o meu produto ou serviço. E essa persona, ela é baseada em dados demográficos, que é o slide anterior do perfil de cliente, mas ela vai muito mais além, porque ela também é baseada em dados sobre o comportamento deste meu público-alvo, deste meu possível cliente interessado, né? As suas motivações, as suas preocupações, seus sonhos, seus desafios. Então eu vou numa camada muito mais aprofundada. Essa é a minha persona e o objetivo da aula de hoje. Qual é a importância dela? Primeiro ponto, a construção da persona do meu negócio, ela é extremamente relevante tanto se eu vou trabalhar como afiliados, que é o que a gente estava nas aulas anteriores, né, com o enfoque, como outras formas de empreender. Então, se você não vai trabalhar, não pretende iniciar na internet como afiliado, a persona é tão importante quanto. Então, esse é o primeiro ponto. Não importa a forma que você está escolhendo para empreender, construa a persona do seu negócio. Ela vai ser importante para você saber como buscar e onde é que você vai encontrar o seu público ideal na internet, né? Sejam em redes sociais ou em outros canais, em outras formas. Então, como é que eu vou buscar, como é que eu vou encontrar o meu público ideal, né? As pessoas que possivelmente têm um interesse maior por aquilo que eu estou pelo meu segmento de negócio, aquilo que eu estou empreendendo. Então, a persona vai te dar um monte de pistas, de dicas para que você chegue nesse público, para que você comece a encontrar e a se relacionar, a divulgar e a falar do teu produto ou serviço. Você vai obter informações valiosas para gerar conteúdo de qualidade que seja do interesse desse público. Então, não adianta eu ficar, como eu falei na aula anterior, não seja aquele afiliado, aquele vendedor chato, onde você só vai e coloca seu link de produto, vai e faz um anúncio de venda. Isto não funciona. É importante que você se relacione, crie uma estrutura com esse teu cliente, possível cliente, para que a venda seja um resultado de um processo natural. E também criar e direcionar campanhas de divulgação e anúncios que vão engajar esse público com seu produto ou serviço. E aqui lá na frente nós vamos entrar em conteúdo orgânico, né, e também pago, anúncios orgânicos e pagos. Então a gente está aqui num objetivo de quem está realmente começando do zero e sem dinheiro para investir. E eu sempre falo, quem já tem conhecimento e já tem uma verba para começar, vai encurtar resultados, só vai diminuir o tempo que vai começar a ter o retorno do teu investimento, né, de tempo e da estrutura que está sendo criada. Mas, seja pago ou orgânico, tudo vai ser construído em cima da sua persona, então esse conteúdo é de extrema importância. Vamos entender então a persona. Nós vimos lá no início o meu público-alvo, mulheres de 18 a 35, que trabalham fora ou não, casadas ou solteiras. Aqui eu já estou construindo uma persona fictícia, como eu comentei. Então, aqui eu já tenho características comportamentais. A minha persona é a Cláudia, ela é uma mulher de 25 anos, casada, mamãe de primeira viagem. Ela trabalha como assistente social numa empresa de médio porte. E quais são os hobbies da Cláudia? Ela gosta muito de leitura, cuidar do jardim para tirar o estresse do dia a dia, ouvir música e praticar esportes. Quais são os interesses da minha persona? Ela é uma pessoa extremamente comprometida com o trabalho dela, muito interessada em autodesenvolvimento e que dá muita importância para a qualidade de vida. Então percebem a diferença quando eu saio de público-alvo, que são só as características demográficas, e venho para construir a minha persona? E como é que eu sei isto para construir a minha persona? Perguntando. Então, se você já vende ou presta um serviço, pergunte, converse com os seus clientes atuais, para que você tenha um mapeamento, né, que a gente chama de empatia, né, para que eu conheça realmente o meu cliente. Você pode fazer uma pesquisa formal ou você pode resgatar as conversas do dia a dia.
Se eu estou começando agora, de novo, pesquisas pela internet, veja empresas, busca um concorrente, alguém que já trabalha com o teu produto ou serviço, veja qual é o tipo de pessoa, né? O perfil que compra, que comenta, que curte, que interage com aquela empresa, né? Ou aquela pessoa que já está inserida nesse segmento que você quer atuar. As informações existem, a gente precisa ter a falta de preguiça, né, ter esse comprometimento com o conhecimento, com o aprendizado, de buscá-las, porque elas estão à disposição. E no final, eu vou passar um bônus fantástico para vocês, onde já vai encurtar muito espaço, e eu vou deixar uma forma aqui de vocês fazerem bastante prática, que é um início. Mas lembrando sempre, se você já tem o seu público, pergunte, ele já está ali, e ele vai te dar um resultado muito mais fidedigno para o teu negócio. Mas a gente vai ter uma ferramenta para usar, logo mais a gente vai falar sobre ela. Falando então um pouquinho mais sobre a persona, ela acredita que atrair, a Cláudia, né, do slide anterior, acredita que atrair boas energias contribui para o seu bem-estar. Ela é vista como uma pessoa agitada e cheia de vida pela família e pelos amigos. Está sempre em busca de desenvolvimento pessoal, e aí ela investe bastante em autoconhecimento. Ela é consumista e investe naquilo que ela acredita precisar no momento. Então não é um consumismo aleatório, vi, gostei, comprei. Só que ela não deixa de gastar. Se ela entende que é necessário, que ela precisa, ou ela gosta daquilo para aquele momento, ela vai consumir. Provavelmente até pelo momento de vida onde ela se encontra, né? Que é a gestação, a gravidez. Então é um momento de um maior consumo mesmo, só que um consumo bem direcionado, segmentado. E ela admira e consome muito conteúdo de qualidade sobre maternidade e cuidados com o bebê. Então olha como eu tenho um detalhamento mais na parte comportamental mesmo. Então, agora com isso que a gente viu aqui de informações, você já sabe a diferença então entre público-alvo? Então olha aqui, público-alvo, a gente vai saber a idade, sexo, a formação educacional, poder aquisitivo, a classe social, a localização geográfica, né, dessa pessoa e alguns hábitos de consumo. Já quando eu construo a persona, eu tenho as características pessoais, poder aquisitivo, o estilo de vida daquela pessoa, os interesses, como que é o engajamento dela nas redes sociais. Tenho também as informações profissionais e os hábitos de consumo, quais são os hobbies desta pessoa, as suas dores. Dores aqui no linguajar do marketing são os problemas que ela possui e que ela gostaria de resolver, os problemas, as inseguranças, as dificuldades, nós chamamos de dores. Quais os valores desta pessoa, seus sonhos e ambições. Então aqui a gente consegue entender bem a diferença de público-alvo para a persona. Falando mais um pouquinho das dores e soluções, depois que vocês mapearem as características da persona do negócio de vocês, vocês vão perceber que eles possuem dores, que são os problemas, ou sonhos, que seriam as soluções que eles buscam, que podem ser resolvidos com alguns dos seus produtos ou serviços no caso. E esses são os ganchos, né? Essas dores e soluções são os ganchos que vão ser extremamente importantes para que a gente construa as campanhas de marketing, né? Para divulgação, para vendas propriamente ditas e para gerar o conteúdo que vai ser importante e relevante para esse público. E agora, preparem-se para um bônus, né, que eu falei um pouquinho ali atrás. Nós vamos conhecer e aprender a usar uma ferramenta que está ali, novamente, ao alcance de todos nós. É o que eu costumo dizer para vocês. As informações, o conhecimento, ele já está disponível aqui, né, na nossa vida, no universo. Só que nós não conseguimos muitas vezes tomar posse desse conhecimento. E eu tô aqui como uma intermediadora para que eu traga para vocês um conhecimento que já está disponível, sempre focando todas as ferramentas e possibilidades que sejam gratuitas para ajudá-los nesse início e que já existem aí para cada um de nós. Nós vamos conhecer agora então a ferramenta Audience Insights. Como é que eu busco isso? Gente, venho no Google, digito aqui Audience Insights, da forma como está aqui. E venho aqui, ó, ela fica dentro do Facebook, vou entrar aqui
para conhecer um pouquinho mais. Vocês vão cair aqui nessa página inicial e vão clicar no botão Acesse o Audience Insights. Vamos esperar carregar um pouquinho. Eu estou dentro da minha página do Facebook. E aí eu estou aqui na página inicial. Primeira coisa que vocês precisam fazer, gente, ele já vem como padrão o país Estados Unidos. Vocês vão clicar no xizinho e excluir Estados Unidos e vamos aqui para o nosso país, Brasil. Aqui vocês têm, ó, Brasil, país, região. Sempre se certifiquem desta posição. E aí vocês podem ir afunilando. Se eu estou, por exemplo, vendendo infoproduto, eu vou deixar o Brasil como um todo. Eu poderia até ampliar mais para outros países de língua portuguesa. Mas vamos filtrar mais aqui para a gente ter um entendimento da ferramenta. Mas entendam que assim, não há limites. Vocês podem brincar aqui com os filtros para construir isso. Então, infoproduto eu não tenho delimitação. Ah, não, eu vendo um produto físico. Então, vamos trabalhar. Eu quero no país Brasil. Eu vou colocar como exemplo aqui a cidade de São Paulo, tá? Uma dica aqui. É muito importante a gente estudar um pouquinho a nossa persona, porque quando a gente vai trabalhar com anúncios ou mesmo buscar pessoas, ela sempre vai começar na nossa região mais próxima, no entorno de onde nós nos encontramos. Quando a gente fala de infoproduto, isso não tem a menor relevância, tá? Mas se eu tô com um produto físico, por exemplo, ou se eu tenho alguma estratégia de marketing que eu quero regionalizar, deixar próximo a mim, é aqui que vocês vão filtrar. Então, vai depender dos objetivos e das estratégias de vocês. Por isso que eu estou deixando de uma forma ampla e mostrando aqui os exemplos. Então, eu quero país Brasil e eu quero, aqui eu tenho São Paulo, olhem aqui, eu posso escolher o estado todo de São Paulo ou eu posso especificar só a cidade de São Paulo. Só para efeito aqui de aprendizado, eu vou deixar dentro da cidade de São Paulo. Percebam que aqui vai alterando. Então, pessoas que estão cadastradas, né, que possuem página no Facebook, que sejam do Brasil, dentro da cidade de São Paulo, eu tenho aqui, ó, de 10 a 15 milhões. Isso é uma estimativa de quantidade. Vamos brincar um pouquinho mais. Bom, eu não coloquei lá na minha persona e no meu público-alvo que são mulheres de 18 a 35 anos. Então, eu vou especificar isso aqui. E vamos olhar ali na quantidade de público. Então, nós tínhamos de 10 a 15 milhões de pessoas. Agora, eu estou filtrando aqui que estejam entre 18 e 35 anos. Já diminuiu aqui para 5 a 6 milhões de pessoas. Só que eu não quero todos os gêneros. Eu quero somente mulheres. Então, olha que interessante. Aqui ele está me trazendo um estudo de mulheres na faixa etária do meu público-alvo, no Brasil e somente na cidade de São Paulo. Claro que se eu tirar aqui a cidade de São Paulo e deixar no país todo, essa quantidade aqui de pessoas, ela altera e bastante. Mesmo assim, eu já tenho aqui de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Mas eu quero filtrar ainda mais. Tá vendo o campo aqui, interesses? Então, eu quero este público aqui, mas que tenham interesse por maternidade. Ó, eu vou colocar algumas palavras-chave aqui. Por quê? Estou lembrando lá do meu infoproduto. Se você vende, vou pedir autorização aqui, permissão de usar o exemplo de uma pessoa da nossa comunidade que trabalha com roupinhas para pet. Então, o que eu coloco aqui de palavras-chave? Pet, cachorro, gato, enfim, eu vou colocar palavras relacionadas. Então, no meu caso, maternidade, gestação, é uma palavra-chave interessante, gravidez, são sinônimos, mas é importante que a gente utilize as duas. Bebê. Já usei algumas aqui só para que a gente tenha o efeito de aprendizado. Então, vamos lá. Eu quero mulheres de 18 a 35 anos na cidade de São Paulo que tenham interesse por maternidade, bebê, gestação e gravidez. Diminuiu para 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, tá? Então, aqui a gente tem um filtro muito relevante. E aí vocês podem ir brincando aí com
com as possibilidades da ferramenta. E aqui a gente vai entender um pouquinho, então, o que ele trouxe pra gente. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, dentro de todos esses filtros que eu utilizei aqui, 58% do meu público, que é esse número que nós vimos aqui em cima, olha, de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas que cumprem aqueles filtros todos ali do lado esquerdo. 58%, desculpa, das pessoas, elas ficam entre 25 e 34 anos. E 37% entre 18 e 24. Então aqui eu já tenho uma faixa etária bem interessante. Eu sei que a maior parte do público relevante para o meu produto fica na faixa de 25 a 34 anos, mais da metade. Porém, eu tenho aqui uma participação bem interessante na faixa de 18 a 24 anos, que são as mulheres mais jovens. E só um número pequenininho aqui, que vai, né, acima de 35 anos. Relacionamento. Aqui eu consigo ver a questão desse grupo aqui, desse filtro que eu criei. Olha, 37% desse meu público são realmente de mulheres casadas, mas eu tenho 34% delas que são solteiras. Então, vejam que está quase empatando. E 25% se denominam em um relacionamento sério, não especificando se é o casamento, e aí também não é tão relevante. Então aqui eu já tenho uma boa informação, né, bastante interessante sobre como é que está a vida em relação ao relacionamento dessas mulheres para o meu infoproduto. Consigo ver também aqui o nível educacional, olha, 64% desse público que é relevante para mim estão graduados, né, fizeram faculdade, mas eu tenho 32% delas que tem o nível de ensino médio, então não é para desprezar, é bastante interessante. Depois aqui embaixo nós temos a questão de setores, né, de trabalho, então para as que trabalham fora. Aqui é muito amplo, gente, quando a gente fala de comunidade de serviços sociais, tem muita coisa inserida aqui nesse cenário. Mas basicamente são profissões ou trabalhos que estão diretamente relacionados à comunidade e ao bem-estar da população. Então, 33% deste meu público atua nessa área. 22% em serviços administrativos, 19% em vendas, 17% na área de saúde, 13% em educação. E aqui a gente vai entendendo um pouquinho melhor como é que é a vida profissional desse meu público, ok? Então, essas informações nós temos aqui nessa guia dados demográficos. Olha aqui que interessante, curtidas na página. Vamos entender um pouquinho mais e vão anotando. Conforme vocês estiverem usando essa ferramenta, de novo, anotem. Então, vocês já fizeram lá o público-alvo, criaram uma persona, né, uma pessoa fictícia que tem as características comportamentais e demográficas do teu público de interesse, e agora vocês estão se aprofundando nas características, no comportamento e nos hábitos da sua persona. Então, anotem. O que são curtidas na página? Dentre todo esse filtro que eu fiz, a gente vai entender uma coisa muito importante, gente, até me perdoem, eu deveria ter reforçado no início da aula. Aqui nessa ferramenta, nós não estamos invadindo a privacidade de ninguém. Nós não temos acessos a nomes, a dados pessoais, absolutamente nada. Só que o Facebook ele é uma grande base de dados. Então, através desses filtros, sem que a gente tenha acesso aos dados específicos de ninguém, eu consigo ter uma amostra deste público, mas sem invasão de privacidade, sem acesso a dados pessoais em nenhum nível. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá ok? Aqui, curtidas na página. Então, olha, principais categorias. Então, essa mulher de 18 a 35 anos, que mora na cidade de São Paulo e que tem interesses aqui por coisas relacionadas ao meu infoproduto, aqui eu consigo ver, olha só, uma boa parte delas, olha, curte
Isso aqui são curtidas na página. Então eu tenho uma boa parte desse meu público que curte aqui, ó, em lojas de roupas infantis, a Sandra Kids. Que em loja de roupas femininas, elas têm aqui a Daci ou Daci Boutique, a Feirinha da Concórdia. Empresas de varejo, olha, feirão de sapatos e Melissa, shopping centers, dá para ver tudo aqui, olha, vem embora por uma série de informações. Olha, algumas marcas de vestuário, acessórios, loja Toda Mulher, empresas, Sodier Doces, ó, comunidades, Maluca dos Signos, Tô Nem Aí, Página Barroca Inovadora e Vanguardista, Solteirinha. Ou seja, nós temos aqui todo um histórico de páginas que esse meu público costuma curtir. Então, para eu entender um pouquinho mais, se eu entrar aqui nessa Sandra Kids, por exemplo, eu vou entender um pouquinho mais o tipo de roupas, os hábitos de consumo, o que é do interesse quando a gente fala aqui em compras e em empresas desse meu público. Então, olha a profundidade de informação que eu tenho aqui. E aqui vocês conseguem uma série, tá, de informações. Eu vou deixar aqui como veja as 10 principais somente. Aqui de curtidas na página, tá bom? E aqui de principais categorias, né? Então, nas principais categorias aqui de segmentos, eu sei mais ou menos onde é que elas entram e curtem. E aqui as páginas especificamente. Então, olha só, essa Mix Joy, uma grande parte desse público que é do meu interesse curtiu essa página. Olha, o Ateliê Giovana Noivas, a Sandra Kids, que a gente comentou ali em cima, Feirinha da Concórdia. Então, aqui a gente tem por relevância o tanto de pessoas, né, o tanto de curtidas na página. Então é legal eu entrar, dar uma olhada e depois a gente vai entender. É aqui que eu começo a encontrar o meu público também. Porque se eu sei que aquele público que eu filtrei tem afinidade e faz curtidas nessas páginas, lá eu consigo encontrá-los para que eu comece a me relacionar com eles. Percebe como a gente vai conectando as informações e desbravando esse universo da internet? Então, curtidas na página. Localização. Aqui é geograficamente mesmo. Como nós colocamos aqui só a cidade de São Paulo, então ele vai me trazer bairros. Mas vamos supor que aqui vocês tivessem colocado o Brasil como um todo e não tivessem filtrado pela cidade de São Paulo. Aqui eles trariam, dentro de todas essas regras que nós colocamos, quais são as principais cidades de São Paulo onde esse meu público ele está mais concentrado. Então também é muito relevante para a gente buscar depois empresas, comunidades e grupos nessas regiões. Como aqui eu tô com Brasil, cidade de São Paulo, ele tá me trazendo cidades, não fica relevante para esse filtro, tá? E aqui a atividade. Isso aqui também é muito interessante vocês entenderem. Olha só, como é que esse público meu aqui, de novo, dentro das regras que eu coloquei, desses filtros, como é que ele se relaciona nas redes sociais? Olha que interessante. Então, esse meu público, pode ver aqui que não costuma compartilhar publicações. Olha aqui, ó, publicações compartilhadas. Não costuma ter um comportamento de compartilhar. Por outro lado, olha, publicações curtidas e comentários é bastante interessante. Então, eles costumam curtir e comentar publicações, mas dificilmente compartilham. Então, quando vocês forem fazer um conteúdo, um anúncio, uma publicação, para esse público meu, não adianta lá eu fazer um call to action pedindo para compartilhar a publicação. Eu não vou ter engajamento. Eu vou solicitar que curtam ou que comentem a publicação. E aí eu tenho uma possibilidade de sucesso maior. E olha uma outra informação interessante aqui. Cliques em anúncios. Então, este meu público costuma clicar nos anúncios. Lembra lá aquela primeira informação onde eu coloquei que esta minha persona, ela tem um comportamento, mesmo que seja pelo momento de vida, consumista? Olha aqui como nós temos dentro da ferramenta a confirmação desse comportamento.
ela clica, olha, é o maior índice, clica em anúncios. Então é muito interessante. E aqui também o uso de dispositivo, vocês conseguem ver se esse público costuma acessar mais pelo celular ou mais pelo desktop, que são os computadores, porque às vezes até um formato de anúncio, de card que eu vou colocar, eu já vou também direcionar a arte, o formato, deixá-lo bastante atrativo, para que com certeza seja melhor visualizado em celulares. E aqui eu já vejo também que a grande maioria do meu público usa Android. Eu tenho um percentual muito menor que usa o iPhone. Então, olha, até esse nível de detalhe eu consigo chegar. E aí anotem essas informações, porque olha, até me faltam até palavras, mas olha a riqueza de informações que vocês adquirem para conhecerem a persona do negócio de vocês. Então vejam que vai muito além de um público-alvo. Público-alvo é a primeira camada, é a primeira etapa, e a maioria das pessoas, né, muitos dos empreendedores, sejam pela internet ou mesmo com negócios físicos, está ali restrito ao seu público-alvo. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu aprendo, mais eu me torno melhor, com muito mais eficiência e eficácia naquilo que eu faço. Como tarefa de hoje, fica aqui para que vocês mapeiem o público-alvo, para que vocês criem, desenhem a persona do negócio de vocês, e podem fazer isso utilizando aqui essa ferramenta sensacional, gratuita, disponível, que nós aprendemos aqui hoje.